Boa tarde, meu querido irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Eu fiquei 3 semanas, sem estar presente aqui nas gravações do nosso sermão e é com muita alegria que volto. Estive fora um pouquinho, alguns dias, descansando com a família, mas é um grande prazer estar aqui. No domingo passado, nós não tivemos a gravação, porém, nós tivemos o sermão e iniciamos, então, uma série de sermão sobre o fruto do Espírito, uma série de sermões sobre o fruto do Espírito. A semana passada eu trabalhei com o texto de Gálatas 5:22 e a partir dessa semana nós vamos trabalhar com cada uma das partes desse fruto. Pode ser que eu possa trabalhar com apenas 1, 2 ou 3, depende da quantidade, da profundidade do texto e do sermão. Hoje nós vamos trabalhar com amor. Quando Paulo fala aos Gálatas sobre o fruto do Espírito, ele inicia exatamente com amor. Amor é o primeiro deles. Quando a gente trabalha, então, o fruto do Espírito, vai pensar em amor, por mais que eu tenha pensado em textos, que eu tenha meditado sobre outras alternativas, uma vez que a igreja já ouviu o sermão sobre 1 Coríntios 13, e é um texto que as pessoas escutam muito, assistem muito, ouvem muito e leem muito, nada diferente veio à minha mente, porque quando se fala de amor na Bíblia, o ponto mais importante é 1 Coríntios capítulo 13. Então nós vamos, mesmo que a gente já tenha ouvido e lido muitas vezes, vale a pena a gente ressaltar, porque esse é o ápice, esse é o máximo do amor que a Bíblia pode nos mostrar, que é 1 Coríntios capítulo 13. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Que texto maravilhoso. O texto é tão maravilhoso, o texto é excepcional, a Bíblia toda é maravilhosa, mas parece-nos que há textos que saltam aos nossos olhos. Que a pessoa que foi organizar o texto bíblico, organizá-lo em capítulo, ele reserva um capítulo exatamente para esse texto, do versículo 1 ao versículo 13. 1 Coríntios 13 é um capítulo com 13 versículos sobre esse tema, apenas com essa seção. Realmente muito maravilhoso. Na semana passada, então, especialmente para aqueles que não assistiram, que o sermão não está, esse sermão especificamente, não está disponível aqui no nosso canal, você tem essa discussão entre fruto do Espírito e obra da carne. Fruto do Espírito e obra da carne. O autor, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, ele começa a fazer a sua exposição sobre obras da carne, que é briga, orgia, embriaguez, facção, libertinagem, mentira, ódio, tantas outras coisas. Pastor, mas pode ser que alguma dessas que você falou não esteja lá. Olha aqui, quando Paulo termina de falar sobre obras da carne, ele diz o seguinte, e outras coisas semelhantes. Ou seja, a lista não é uma lista exaustiva, ela é uma lista apenas exemplificativa.
Então ele vai fazendo esse paradoxo entre a obra da carne e fruto do Espírito. Enquanto a obra da carne destrói, ela faz o mal para as pessoas, para as famílias, para as instituições, para as empresas, para os casamentos, para as escolas, para tudo, o fruto do Espírito não. Ele é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Querido irmão, é extremamente importante você pensar que contra essas coisas não existe lei. Existe lei no país sobre vários aspectos e contra vários aspectos. Mas não existe lei contra o domínio próprio. Olha, eu tive um acidente de trânsito e eu me mantive calmo, tranquilo, resolvi as questões com tranquilidade. Não há lei, ninguém será punido por isso. Ou fidelidade, olha, você é fiel aos seus princípios, você é fiel à sua esposa, ao seu esposo, você é fiel. Olha, você vai ser preso porque foi fiel. Não existe lei contra essas coisas. Uma segunda questão muito importante sobre esse primeiro assunto é que obra da carne e fruto do Espírito dependem da maneira como você alimenta os dois. E que eles não podem ser alimentados simultaneamente. Ou você alimenta a obra da carne e mata o Espírito, ou você alimenta o Espírito e mata as obras da carne. Assim essas coisas acontecem. E por fim, quando você entende todas essas questões e você percebe que você atingiu um nível de maturidade espiritual, onde o Espírito Santo ele trabalha com fluidez, com liberdade na sua vida e o fruto na sua vida ele é facilmente percebido, você é uma pessoa que ama, que tem paciência, amável, a sua alegria não está nas coisas, mas está na essência. Você é uma pessoa que transmite paz e vive paz, mesmo estando com guerra ao seu redor. O apóstolo Paulo diz para você assim, então cuidado agora para que você não seja um presunçoso, ou seja, para que você não caia na tentação de se achar melhor do que as outras pessoas. A partir então dessa introdução, que será refeita a cada semana, o apóstolo Paulo então vai me mostrar que a primeira parte do fruto é o amor. É o amor. Não creio que aqui você tenha um acaso. Não. O amor é o primeiro deles. O amor, se não, é a parte mais importante desse fruto. E eu mais uma vez lembro cada um de você. Eu faço essa lembrança. Por quê? Porque nós não estamos falando aqui de frutos, de vários frutos. O amor é um fruto, a paz é outro fruto, a longanimidade, a amabilidade, o domínio próprio, a alegria, cada um sendo um fruto que eu poderia escolher o fruto que melhor me agrada. Não é isso. O que o apóstolo Paulo me fala aqui no singular é que é um fruto só, com vários gominhos esse fruto. Não é um cacho de uva com frutos independentes. Aqui é uma mexerica, é uma laranja. Cada gomo compõe o mesmo fruto. Então, quando o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar na vida dos irmãos, esse Espírito Santo ele produz um único fruto, com todas essas características ao mesmo tempo. Ok, mais uma questão importante. E a partir daí, então, a gente trabalha, meu querido irmão, com amor. O amor é o primeiro desses frutos. Você percebe aqui no capítulo 13 que Paulo diz assim: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Mais excelente do que o quê? Mais excelente do que oração, olha, do que adoração, do que liberdade cristã, do que línguas, do que profecia, do que os próprios dons, do que liturgia de culto, do que tantas outras questões. Pastor, então significa que o amor é maior do que essas coisas? O amor não é maior do que essas coisas. O amor é algo que faz com que essas coisas todas tenham um novo sentido. Por isso o caminho é mais excelente. Um culto é menor do que o amor? Não, mas quando eu tenho amor, o meu culto é diferente. Significa que nesse primeiro momento que o apóstolo Paulo vai me dizer, olha, vou mostrar para vocês um caminho que é melhor. Um caminho que vai fazer com que os outros aspectos se tornem aspectos diferentes. Então, o que é o amor? O amor é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem do outro, um sentimento de dedicação absoluta, uma inclinação ditada por laços familiares, afeição, amizade, simpatia. Ok, isso é o dicionário diz. Tudo ok, tudo certo, tudo maravilhoso, exceto aqui o sentimento de dedicação absoluta. Isso para Deus também reflete o que é o amor. Agora, quando eu penso no cristianismo, na Bíblia,
eu vou pensar que o amor é uma junção de sentimento com razão. Esse é o amor. O amor é um sentimento misturado com a razão. É um sentimento gostoso, é um bom sentimento, é uma inclinação, mas ao mesmo tempo o amor é uma decisão. Porque há momentos da vida que eu não tenho sentimento, mas eu tenho uma decisão. Então isso é o amor. A partir desse momento eu vou conversar com vocês sobre algumas reflexões importantes aqui sobre o amor. Algumas reflexões sobre o amor. Não o amor, meu querido irmão, não o amor como um amor mundano, mas um amor cristão, um amor bíblico, um amor que ele transcende todas as outras questões. Para que a gente possa ter uma ideia muito razoável sobre o texto, quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o amor, ele está apresentando aqui para aquelas pessoas uma palavra que é a palavra ágape. Ou ela não era muito conhecida ainda por essas pessoas, ou era uma palavra que tinha um significado ainda diferente. Quando Paulo vai falar para os coríntios, para a igreja em Corinto, sobre o amor, ele vai pensar aqui na perspectiva de um amor que é ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape é exatamente aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O que é o amor ágape? O que é a cruz do Calvário? A cruz do Calvário é um amor que se dedica a alguém sem pedir nada em troca daquela pessoa. Na verdade, eu faço por você e você não poderia, mesmo que quisesse ou se quisesse, pagar o amor que eu dediquei a você naquele momento especial. Isso é o amor ágape, é exatamente isso, é o que o apóstolo Paulo pensa aqui quando ele vai falar sobre o amor. Então, na minha mente, você precisa pensar, não é um amor eros, um amor de homem para mulher, um amor erotizado. Aqui não é um amor de laços ou envolvido em laços familiares, que de alguma forma alguém pode retribuir o amor ao outro. O amor do Espírito, o amor que o Espírito propõe na vida da pessoa e que deve ser o nosso alvo. Nem sempre ele é real, ou pelo menos ele não é real de forma muito simples ou facilmente real. Ele é um amor que se torna real por meio do Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas, que é um amor que imita o amor de Jesus na cruz do Calvário. Esse amor é o amor sobre o qual nós vamos refletir. E a primeira reflexão é que esse amor ele apresenta novos significados para antigos hábitos. Primeiramente, ele diz o seguinte, olha, ainda que eu falasse ou que eu fale a língua dos anjos. Primeiro, me parece que lá no grego a ideia é de uma questão hipotética, de essa língua dos anjos sequer existir. Por outro lado, se ele está falando que ela existe, essa língua dos anjos seria de fato o dom de línguas que Paulo fala aos coríntios aqui para a igreja em Corinto, tá certo? Ainda que eu falasse. E quando você tem essa expressão ainda que na língua portuguesa, ela é uma conjunção concessiva. O que significa uma conjunção concessiva? A conjunção concessiva ela é uma quebra total de expectativa. A ideia é, olha, ainda que eu trabalhe demais, eu não consigo ganhar dinheiro. Ainda que eu durma, eu não descanso. A ideia é, olha, quando você dorme muito, você descansa. Mas quando você diz assim, olha, ainda que eu durma, eu não consigo descansar. É uma quebra total de expectativa. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ou seja, olha, se você fala a língua dos anjos, você é o melhor. Você é o mais espiritual, você é o mais importante. Mas há aqui uma quebra espetacular de expectativa. Mesmo que você seja tão espiritual, a ponto de falar a língua, uma língua sobrenatural ou suprarracional, ainda assim você não vale nada, porque se você falar e não amar, de nada essa língua adianta. A ideia é, se tiver amor, o amor ele dá um significado diferente àquilo que as pessoas fazem, ou aquilo que é comum, pelo menos como ideal na vida das pessoas. Ele ressignifica as ações espirituais. Ele vai dizendo, olha, ainda que eu profetize, ainda que eu tenha e conheça todos os mistérios, coisas que ninguém conhece, ainda que eu tenha toda a fé capaz de transportar as montanhas, se não tiver amor, de nada adianta.
Não adianta você ser um cristão de fé, não adianta você ser um profeta, não adianta você conhecer os mistérios da vida. Se você não tiver amor, de nada disso adianta. Não adianta para você uma ação intelectual. Olha, eu tenho todo o conhecimento, eu tenho todos os diplomas, eu sou o doutor, eu sou o PhD, eu sou aquele que li todos os livros. Se não tiver amor, de nada essas coisas, de nada vão adiantar para você. Não adianta sequer as ações sociais. Olha, eu mesmo que eu distribua tudo o que eu tenho e dê aos pobres, que eu seja um homem que tem um amor diferente para a vida das pessoas, que eu não deixe as pessoas passarem fome, que eu não, na campanha da igreja, a primeira pessoa a doar sou eu. Irmão, se você não faz isso por amor, inclusive amor àquele que não faz, tá? A ideia, e quantas vezes isso acontece, o que faz, ele acha de alguma forma que ele é melhor do que aquele que não faz. Eu faço, mas você não faz. Se não tiver amor, meu irmão, inclusive por aquele que não entendeu a sua responsabilidade no corpo de Cristo, de nada adianta. Olha, chega ao ponto de eu queimar o meu corpo. Mesmo assim, se não tiver amor, de nada adianta. Quando Paulo fala sobre queimar o corpo, o Leon Morris, que é um escritor, que ele faz um comentário importante aqui sobre a carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que, pelos seus estudos, provavelmente Paulo, quando fala de queimar o corpo, ele estava se referindo, pode ser a esse episódio ou a algo muito semelhante, a Daniel capítulo 3, verso 28, quando aqueles jovens eles se entregam para que o corpo deles fosse queimado por amor a Deus. Muito tempo depois, você tem um dos grandes exemplos, o John Huss, que é um pré-reformador que viveu e ele morreu pela reforma. E ele foi morto, queimado na fogueira por tentar reformar o cristianismo da sua época. Uma das últimas palavras do John Huss foi: podem matar o ganso. Huss, a tradução do nome Huss é ganso. Então, podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Ele sendo queimado vivo pelo Evangelho. Paulo diz, olha, se não tiver amor, ainda que você tenha atitudes semelhantes aos dos pré-reformadores, aos dos homens que morreram por Cristo, de nada adianta. O amor é aquele que ressignifica as ações. Por isso, meu querido irmão, que você precisa amar para que talentos, dons, para que atitudes possam fazer sentido. Eu fiquei imaginando nesses dias a diferença de um ensino à distância e de um ensino presencial. Com a modernidade, meu querido irmão, sei da importância dos dois, isso não estou entrando aqui no mérito pedagógico, metodológico. Eu fico pensando assim, quando você ensina à distância, você não conhece o seu aluno, você não conhece a sua história, você não conhece a vida do aluno, você não conhece os seus dilemas, e você apenas ministra a sua aula, o seu conteúdo. Quando você é um professor que conhece o seu aluno, que sabe os dilemas e que se envolve com a vida dele, a sua aula é totalmente diferente. Inclusive a interpretação que você tem acerca daquele aluno, sobre como é que você pode ser útil e ser bom na vida daquela pessoa. É isso. Se você tem amor, a sabedoria, o conhecimento, o mistério, a fé, a profecia, todas essas coisas passam a ter um sentido totalmente diferente. Por isso que o amor, ele dá um significado novo a coisas que eram antigas. Depois, o amor, ele vai mostrando que existem alguns conceitos que são humanos e que eles sobem um degrau, eles mudam de fato, de tamanho, quando você ama. A gente pode pensar aqui no mundo acostumado à paixão em relação ao mundo que não conhece amor. O mundo da paixão, o mundo do amor. A paixão é o mundo conhece a paixão. O amor assusta o mundo, Como é que alguém pode morrer pelo outro, como Cristo fez? Como é que pessoas morrem diariamente no mundo, são perseguidas no mundo por causa do amor a Cristo? Porque o mundo conhece paixão, a paixão do mundo ela é passageira, a paixão do mundo ela é uma paixão totalmente transitória. E nós estamos aqui diante do amor. E ele, de fato, o apóstolo Paulo, primeiro ele fala aquilo que não é. Ele vai dizer o seguinte, olha,
Se não tiver amor, se não fizer, se você você que não ama é como um instrumento que só faz barulho. Ele vai dizendo o lado negativo. Agora não, agora ele vai dizer o seguinte, o que é amor? Mesmo que ele use aqui algumas expressões negativas, como o amor não inveja, não se vangloria, ele está dizendo exatamente aquilo que é o amor. E não é paixão, meu irmão, é amor. A partir do verso 4. O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O fato de não se vangloriar, não se orgulhar, no grego tem a ideia do ufana, que é utilizado em algumas versões, que é um sentimento cheio de algo que você não consegue pegar, que não é palpável. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira, não guarda rancor, não se alega com injustiça, mas se alega com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É exatamente a ideia de amor e não a ideia de paixão. Enquanto para o mundo é paixão, e a gente acompanha aí nas redes sociais, acompanha os noticiários, o que Cristo fala através do apóstolo Paulo aqui na carta aos Coríntios é de amor. O sentimento é diferente, não é um sentimento apaixonado, é um sentimento de amor. O amor, ele é diferente, porque o amor, ele suporta muitas coisas. O amor crê, o amor acredita, o amor não é invejoso, o amor não é irascível, o amor não é cheio de maldade, mas muito pelo contrário, o amor é bondoso, o amor é paciente. E a gente vê, tem um livro chamado Antes de Casar, que é muito interessante, que eu sempre utilizo aqui para estudos, para casais, para namorados. Ele diz o seguinte, olha, existem algumas questões que as pessoas falam hoje em dia que não tem nada a ver com amor. Olha, alguns juramentos, prometo que estarei ao seu lado porque não consigo dar um passo sem você. Você é a razão da minha vida, sem você não sou ninguém. Isso não é amor, isso é paixão. Paixão, inclusive, de uma pessoa extremamente dependente, porque alguém que não consegue dar um passo sem o outro. Ou a pessoa pode dizer o seguinte, olha, prometo fazê-lo feliz, sorrir a vida inteira, quero ser o seu porto seguro. Você oferecendo algo que você não pode cumprir para uma pessoa que aí sim é uma pessoa insegura que precisa de você para que você seja o porto seguro dela. Prometo estar ao seu lado, você é a razão da minha vida, sem você não sou ninguém. A autora do livro, Antes de Casar, ela vai dizer, olha, tudo isso aqui é reflexo de amor apaixonado. Amor não, de sentimento apaixonado. De dependência, de um amor que depende do outro, de mostrando as fragilidades da pessoa. Aqui na música sertaneja, olha aqui, ó, por você eu vou escalar o Everest, eu atravessar o oceano num barco de papel, eu corro a 120 com o carro na contramão. Tudo isso aqui é paixão. Amor não é isso. O amor é diferente. O amor, ele é paciente, bondoso, que não se vangloria, que não se orgulha, que não maltrata. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Num relacionamento onde há uma pessoa muito frágil, ela não suporta, ela não sofre, ela não crê, ela não é paciente. O amor que a Bíblia me mostra é um outro amor, um amor diferente, um amor que é um sentimento, mas ao mesmo tempo é uma decisão importante. E quando as decisões são tomadas, esse amor, ele é duradouro. Eu amo tanto a Deus. Quando eu vejo uma pessoa que chega na igreja, ou sai da nossa comunidade, ou chega de uma outra comunidade, dizendo o seguinte, olha, a igreja está cheia de defeitos, olha, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, nós temos que revolucionar o cristianismo. Eu fico assim, pensativo e torcendo e com fé que aquilo seja de verdade. Mas na maior parte das vezes é muito coração apenas e muito pouco uma decisão que vai ser uma decisão duradoura. As paixões passam rapidamente. O amor, ele permanece, o amor, ele crê, o amor é esperança, o amor, ele suporta, o amor, ele é bondoso, o amor não fica feliz quando as coisas dão maus, quando as coisas são ruins. O amor, ele é bom, ele se alegra com aquilo que é bom. E a terceira e última reflexão sobre o amor é que o amor, de alguma forma, ele prova que o homem... E no terceiro momento, o amor prova que o menino, ele virou homem, que ele não é menino mais. Existe na nossa geração a síndrome do Peter Pan. O que é o Peter Pan, meu querido irmão? O Peter Pan, ele é um personagem da literatura, que ele é pequenininho, ele é uma criança eterna,
Ele voa, ele tem o seu amigo, né? Ele tem o seu amigo, ele luta contra os seus inimigos. E a síndrome do Peter Pan é que o Peter Pan, ele só quer coisas boas, e o Peter Pan, ele nunca quer crescer na vida. O Peter Pan, ele quer ficar sempre uma criança. E na vida espiritual também existem tantas pessoas que são crianças eternas, são crianças para sempre. Nunca crescem. Os dilemas continuam sendo os mesmos a vida toda. É o tempo inteiro uma criança espiritual. É o tempo inteiro com os mesmos dilemas, com as mesmas crises, com os mesmos problemas. E aqui o apóstolo Paulo diz, olha, não é assim. Olha aqui, ó. O amor não perece, ou seja, ele é para sempre, ele não é breve. Quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino e era um menino, mas eu não sou menino mais. Uma hora nós cristãos também temos que crescer. O amor, ele busca aquilo que é perfeito. Ele vai dizer o seguinte aqui, ó. O amor, o sentimento da criança, ele é um sentimento imperfeito, como quem olha no espelho e não consegue se enxergar bem. Mas pastor, que espelho que é esse? Claro, há registros aqui nessa época que eles produziam bons espelhos, eles tinham bons espelhos, mas provavelmente não eram tão acessíveis aos cristãos daquela época. Então os espelhos que os cristãos utilizavam eram espelhos meio embaçados, e aqui ele está dizendo que o sentimento que não é povoado pelo amor verdadeiro, ele é embaçado, ele é um sentimento que não é tão claro. E depois ele vai dizendo que esse amor ele é maduro. Olha, quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de criança. E a partir de então, o amor, esse amor maduro, que não é breve, que não é criança, que não é do Peter Pan, que não é imperfeito, esse amor, ele passa a motivar as demais decisões que eu tenho. Esse amor é o amor que motiva as minhas decisões. Esse é um novo amor, esse é o sentimento, essa é a convicção. Essa é a convicção que o Espírito Santo coloca no coração de um homem crente, para sua esposa, de uma mulher crente para o seu esposo, para um filho crente em relação ao seu pai, por mais que o pai seja difícil. É o amor que o Espírito coloca no coração do filho, porque o filho deve honrar o seu pai, por mais difícil que seja o pai que ele tenha. Esse é o sentimento que a esposa tem pelo esposo, o esposo pela esposa, o crente por sua igreja, pelo seu pastor, o pastor pelas suas ovelhas. Esse é o sentimento de maturidade, esse é o sentimento de verdade, esse é fruto do Espírito. Eu estou maravilhado aqui porque o som da igreja é bom, porque a iluminação é boa, porque isso, porque aquilo, porque aqui eu sou servido, meu filho é servido, eu sirvo. Isso é paixão. Amor é diferente. Por isso que amor é fruto do Espírito. O apóstolo Paulo ele termina o seu texto da seguinte maneira, olha, porém, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Por que o maior é o amor, meus irmãos? Porque aquele que atinge a maturidade do amor, como fruto do Espírito Santo na vida dele. Quem ama, aquele que ama, ele tem fé e tem esperança. Pastor, explica isso melhor sim. Se eu tenho fé em Deus, se eu tenho amor a Deus, eu tenho fé em Deus. Se eu tenho amor profundo na vida de uma pessoa, eu acredito no bem daquela pessoa e nas decisões dela. E eu tenho esperança que aquela pessoa pode resolver alguns dilemas da sua vida. Por isso que o amor é diferente. Basta enxergar uma mãe que tem um filho presidiário. Ela ama aquele filho. Ela jamais vai deixar de ter fé e esperança na recuperação daquele filho, daquele jovem, daquele homem, daquela mulher. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, quando você ama de verdade por meio aqui do Espírito Santo, você passa a ter fé e passa a ter esperança. Porque o amor, ele produz a fé. Porque o amor, ele produz a esperança. Essa é a relação exatamente que acontece entre fé, esperança e o amor. Porque o amor renova a fé, o amor renova a esperança pelo Espírito Santo na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Deus amado, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, pela maneira como que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Oramos, meu Deus, pela nossa igreja, oramos pelas nossas famílias, oramos pelas pessoas que estão assistindo e cultuando ao Senhor por meio dessa gravação.
Oramos, meu Deus, pelo nosso Brasil, pelo mundo, nesses dias difíceis. Oramos ao Senhor pelo futuro. Oramos a Ti, meu Pai, confiantes que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus amado, se há algum pedido que o irmão está fazendo nesse momento, algum irmão está colocando isso na presença do Senhor, que o Senhor esteja de acordo com a vontade suprema do Senhor, atendendo a esse pedido, a esse irmão. Essa é a nossa oração, suplicando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por todas as coisas, no nome de Jesus Cristo, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém.